Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Prazer, bom dia, ótimo dia para vocês. Nós estamos começando aí com 3 minutos de atraso, mas daqui para frente a gente vai acertar isso aí, né? Bom dia para todos para todos vocês que estão ouvindo. E aí, quais são as perguntas de hoje? O que nós temos para conversar hoje no nosso café, né? Vamos lá? Então, Ronaldo, a primeira pergunta que chegou para a gente foi: quais são os 3 pilares fundamentais para o crescimento de uma empresa? E essa pergunta veio do Leonardo da Carvalhos. Então, muito legal essa pergunta. O Leonardo já trabalha com a gente, né? Então, é muito legal essa pergunta porque, geralmente, algumas empresas não têm noção do que realmente são os 3 pilares que mantêm ela viva. Então, eu vou falar sobre um pouco isso. O primeiro pilar são pessoas. Então, assim, se eu tenho ótimas pessoas trabalhando comigo, com certeza a empresa ela tende a crescer muito mais. Então, pessoas desenvolvidas, pessoas capacitadas, pessoas realmente que tenham condições de fazer aquilo acontecer. Começa aí o primeiro pilar. O segundo pilar é o processo do negócio, é como fazer aquilo acontecer. Então, se eu tenho pessoas e tenho como fazer aquilo acontecer, também faz com que a empresa cresça. O que as empresas estão pecando muito? Que às vezes ela tem a pessoa certa, no lugar certo, mas ela não tem o processo. Ou seja, as pessoas não sabem como fazer o melhor. Como otimizar o tempo, o processo, o serviço, e às vezes o negócio não acontece. Então, são 2 já que eu falei. E o terceiro é o produto que você trabalha. Se o produto que você trabalha, ele dá demanda, ele gera demanda, se as pessoas querem comprar aquilo. Então, às vezes, eu produzo algo que as pessoas não querem, ou eu fabrico algo que as pessoas não querem, ou vamos lá na área de serviço, ou eu presto um serviço que as pessoas não querem. Então, não adianta nada. Então, eu tenho que ter produto, né, um bom produto, pessoas para estarem trabalhando bem aquele produto, para vender o produto, porque eu preciso, por exemplo, ter ótimos vendedores, uma área comercial muito forte, e o processo. Como que eu vou fazer para que isso aconteça? São os 3 pilares. Se você tem bem forte esses 3 pilares, o negócio flui muito fácil. O problema é que, geralmente, as empresas pecam em algum desses pilares. Ou não tem a pessoa muito boa para trabalhar com isso, né? Geralmente contratam pessoas pagando muito pouco e aí geralmente não conseguem ter ótimos profissionais, ou não encontram mesmo, às vezes, ótimos profissionais, ou o processo está errado, ou o produto que ela vende, ela tem que vender porque não tem qualidade, um produto que realmente não tem sabor, vamos pegar um restaurante, então ela não consegue fazer o negócio acontecer. Às vezes é isso. Mas desses 3 pilares, assim, qual que você acha que tem sido o maior problema dentro das empresas? Da região, né? Assim, da nossa região, pessoas, produtos... Então, na nossa região, dentro da consultoria que eu estou prestando, começa com pessoas. E principalmente a liderança, porque hoje, infelizmente, os líderes, eles vêm de baixo, não estudam liderança, eles não têm noção do que é liderança, e aí fazem o que sempre fizeram, ficam tomando conta do negócio. Mas só que liderar não é tomar conta. Liderar não é só chegar no negócio e ficar olhando se todo mundo está trabalhando. Isso não é liderar. Liderar é desenvolver pessoas, é fazer com que as pessoas se tornem melhores do que elas são. Então, como que eu vou fazer isso se eu não tenho técnica para isso? Eu não estudei para isso. Eu não conheço de pessoas. Então, infelizmente, os líderes estão pecando muito quanto a isso. E aí, as coisas não estão acontecendo conforme deveria acontecer dentro da empresa. E aí, nós pegamos, às vezes, algumas consultorias, nós temos que tirar alguns líderes, demitir alguns líderes, treinar outros, os que querem serem treinados, né, ser treinados, e chamar pessoas de fora para estar entrando dentro da empresa para que as coisas comecem a fluir melhor, infelizmente. Você acha que a gente tem esses líderes no mercado? O problema é esse, que está faltando muitos líderes. Então você geralmente, a gente precisa chamar pessoas que já estão trabalhando e que são capazes. O problema é esse, quem está trabalhando não quer sair. E quem está parado não tem competência para entrar. E também não faz nada para melhorar isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas a crise. Realmente, existe uma crise no país. E uma das crises é falta de pessoas para trabalhar. Porque nós, por exemplo, temos empresas que nós estamos precisando de gerentes, precisando de líderes, e nós não encontramos líderes preparados para lidar com as pessoas. Eles não têm conhecimento de como desenvolver as pessoas, de como fazer as pessoas performar melhor. Não tem esse conhecimento. Então nós fazemos todo esse trabalho e quando a pessoa fica muito boa,
lá dentro o profissional fica bom, ele não tem alguém que dê sequência naquele trabalho. Entendeu? Então isso é uma coisa que está atrapalhando muito hoje o mercado que nós estamos trabalhando. Então, em relação à pessoa, você diria que é isso? Realmente na verdade, acaba que isso atrapalha tudo, né? Porque quando você não tem um ótimo líder, você também não tem bons colaboradores. Porque como eles não são desenvolvidos, acaba que você fica sem ninguém para trabalhar com muita competência como deveria ter. Então, não estou falando que são todos, claro, existem pessoas competentes, geralmente os competentes já estão trabalhando. O problema são que você não encontra quando você precisa de mais gente boa, que o mercado demanda gente boa. A liderança é essencial, né? É essencial, muito importante. Ronaldo, uma outra pergunta que chegou pra gente, ela tem a ver mais com inteligência emocional no ambiente de trabalho, tá? Sim. Eu vou te falar a pergunta. Como conseguir trazer para o seu lado a pessoa que sente inveja da sua iniciativa ou não simpatiza com você? Isso é dentro dessa pergunta do Júlio. Vamos tentar entender primeiro o que é inveja, né? Até para a gente responder essa pergunta. Inveja significa alguém que não quer o nosso bem. Tá? É querer o mal do próximo. Então, por exemplo, quando você compra um carro e eu quero ter um carro igual ao seu, isso não é inveja. Isso aí realmente até bom, né? Pô, eu quero também um dia comprar um carro igual do Eric, porque é legal. Então, é uma ambição sadia. Agora, quando eu não tenho, eu não posso ter, e não quero que você tenha, e fico falando mal do seu carro, ou eu fico te prejudicando de alguma maneira para que você estrague esse carro, eu fico falando, tomara que ele estrague esse carro, tomara que esse carro aconteça um acidente, aí eu estou sendo invejoso, ou seja, eu estou desejando o seu mal. Então, assim, geralmente uma pessoa que tem inveja dentro do ambiente do trabalho, ele deseja o nosso mal. Por que ele deseja o nosso mal? Geralmente são pessoas que não conseguem resultados e invejam aqueles que estão fazendo alguma coisa para conseguir. E então, ele quer o mal dessa pessoa, porque ele não busca fazer nada. Eu, por exemplo, o que eu tendo a fazer quando pessoas são assim? Eu trago ele para o meu lado e tento mostrar para ele o que eu estou fazendo, aonde eu estou buscando, que tipo de conhecimento que eu estou buscando, e tento levar ele junto comigo. Vão comigo, deixa eu te mostrar o livro que eu estou lendo, tenta trazer ele para o seu lado. Pode acontecer que ele não queira, e se ele não quiser, infelizmente, você tem que trabalhar a sua parte e pôr na mão de Deus para que ele faça a parte dele, não tem outro jeito, entendeu? Porque assim, o invejoso, ele não cresce nunca na vida. Porque quando eu tenho inveja do outro, eu desejo mal para o outro, e todo mal que eu desejo para o outro, volta para mim, entendeu? Então esse mal que volta para mim, me faz ficar com mais inveja ainda, porque o outro sempre vai crescer, porque geralmente quem quer trabalhar sério, quem busca realmente sério, busca conhecimento, ele trabalha muito sério, ele vai crescer. Isso é normal crescer, porque ele está investindo nesse crescimento. E o outro que infelizmente não quer buscar nada, não quer fazer nada, ele não quer que você cresça. Então ele sente inveja, e cada vez que ele sente inveja, menos ele vai diminuindo mais ainda a capacidade dele, porque ele vai jogando coisas ruins, né? Porque tudo aquilo que eu desejo para o outro volta para mim, automaticamente ele só vai piorando de vida. Aí ele vai ficando pior ainda. Infelizmente é assim que acontece. Então, Júlio, você que está ouvindo aí, eu penso assim, cara, tenta ajudar essa pessoa. Se ela não quiser ajuda, põe na mão de Deus, que eu acho que é a única coisa que você pode fazer. Beleza? Com certeza. Bom, espero que tenha respondido a pergunta do Júlio. E assim, isso tem muito a ver com inteligência emocional, né, Sim. Ronaldo? Tanto para o Júlio, que está tendo esse problema, quanto para a pessoa que está causando esse problema. Talvez ela nem saiba que ela está fazendo isso, né? Sim. E não é por maldade às vezes, né? Porque a inveja vem muito de quando você não consegue ter algo e fica de olho no que as pessoas têm e não tem gratidão pelo pouco que você tem. Então, um invejoso, ele falta nele gratidão. O que é gratidão? Gratidão é o olhar diferente daquilo que a gente poderia estar olhando. Gratidão é você ver só o lado bom das coisas, tudo que você recebe de bom. Eu recebo um salário pequeno, não tem problema, mas é bom. Por que é bom? Pelo menos eu estou recebendo um salário. Então é agradecer pelo pouco que você tem. À medida que eu vou agradecendo pelo pouco que eu tenho, eu vou recebendo mais. Então o invejoso, ele não agradece por nada que tem, ele só vê o que o outro tem, e o que ele recebe ele não vê. Então, automaticamente, ele vai ficando com raiva dessa situação. Mas não é por querer, é inconsciente que ele vai fazendo isso. E essa inconsciência leva a uma consequência,
que é ele ficando cada vez pior. Aí ele vai ficando emocionalmente abalado, ele vai começando a enxergar que só ele não consegue nada, ele vai se sentindo vítima da circunstância, e aí com isso ele vai ficando com raiva, e isso tudo vai transformando a vida dele num inferno. Infelizmente é o que acontece. Ele vai ficando muito mal emocionalmente. E esse mal emocionalmente abala toda a estrutura dele ao ponto de abalar na empresa, abalar na família, abala em tudo, né? Então é muito ruim isso. Então inveja, como se cura a inveja? Com gratidão, sendo grato por tudo que você recebe na vida. Sim, eu acho que é o tipo de coisa até que a gente trabalha no workshop, né? A pessoa, quando ela tem esse tipo de problema de inveja na empresa, provavelmente ela carrega problemas de casa, ela já traz uma bagagem, né? Como se aquilo começasse naquele momento. Provavelmente essa pessoa está passando por alguma questão e a vida dela pessoal provavelmente não está das melhores, né? É porque, assim, 87% de tudo que as pessoas não conseguem na vida é emocional. Entendeu? E o que é emocional? Emocional são crenças que nós temos, né? Geralmente, são emoções que nós aprendemos desde pequenininho, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, a gente aprende desde pequenininho e que fica guardado no nosso inconsciente. E quando está guardado no nosso inconsciente, nós queremos usar algo melhor e nós não conseguimos, porque nós aprendemos a ter insegurança, a ter medo, né? Então nós aprendemos isso e está no nosso inconsciente. Então quando eu preciso da coragem, eu não tenho ali dentro do meu inconsciente, porque eu não aprendi a ter coragem. Porque todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa que não deu certo quando criança, eu fui inibida de continuar fazendo, né? Ou apanhei, ou fui chamado a atenção, porque eu tentei fazer alguma coisa. Então, o que acontece? O meu inconsciente ficou guardado o quê? Que é melhor que você não tenha coragem, porque se você for corajoso e errar, as pessoas vão te maltratar, então é melhor que você não faça. E isso vai ficando guardado no nosso inconsciente e automaticamente o que você cria? Um medo, uma insegurança. Então, quando você quer fazer e a coragem não está dentro do seu inconsciente, você não consegue realizar. Então, muitas pessoas não conseguem realizar por falta de inteligência emocional. Então, falta ele trabalhar a inteligência emocional dele, adquirir tudo aquilo que ele ainda não adquiriu na vida. Coragem, determinação. Por que as pessoas procrastinam tanto? Porque ela não tem determinação, não aprendeu a ser determinada. Todas as vezes que ela foi determinada, algo aconteceu com ela para que ela não continuasse. Então ela aprendeu a muito mais procrastinar e desistir do que ser perseverante, determinada. E isso atrapalha ela hoje. Então ela tende a procrastinar, deixar para depois. Na manhã eu faço, depois eu faço. E o emocional dela ainda ajuda a continuar fazendo isso. Porque a nossa mente, tudo aquilo que dói, porque tudo que a gente vai sair da zona de conforto dói, faz com que a gente paralise, não queira fazer. Porque tem dor, entendeu? E a nossa mente não quer sentir dor, nossa mente não quer sofrer, ela quer sentir prazer. E sair da zona de conforto, daquilo que nós não estamos acostumados a fazer, é sentir dor. Entendeu? Verdade. Ronaldo, nesse mesmo tema da inteligência emocional, porque, deixa eu só posicionar isso melhor, o LinkedIn ele acabou de divulgar uma lista de os skills mais procurados, né? Hard skills e soft skills. Soft skills. Entre os hard skills eles falam do conhecimento de business análises, né? Toda essa parte de conhecimento técnico, de saber mexer com código, para site, essas coisas. Mas entre os soft skills, o primeiro, e que tem continuado desde 2009, desde 2018, sempre é a inteligência emocional. Acho que é uma coisa empresarial também, né? As pessoas acham que inclusive hoje, as grandes empresas, né, já estão focando nisso, de trabalhar a inteligência emocional dentro com os seus colaboradores. Recentemente, nós fizemos um trabalho bem grande aqui na Unimed, fazendo esse trabalho de inteligência emocional, porque já entenderam que só o conhecimento técnico não resolve nada. Porque não adianta eu não saber lidar com as pressões do dia a dia, não adianta eu não saber lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças, não adianta eu não saber lidar, por exemplo, com um cliente que vem cheio de problema, e eu preciso muitas vezes saber lidar com aqueles problemas. Por exemplo, numa área médica, por exemplo, né, você vê as doenças e aquilo vai te abalando emocionalmente. Você não consegue, às vezes, lidar com aquilo, com aquele problema, porque você também já está cheio de problema.
Porque todos nós passamos por problemas emocionais fortes, principalmente que o mundo está exigindo cada vez mais que a gente seja perfeito. E hoje, por exigir que nós sejamos perfeitos, nós aprendemos a não errar, nós temos medo de errar. Então esse medo de errar faz com que a gente fique emocionalmente abalado. E o que acontece? Hoje a gente entende que o sucesso vem do fracasso, realmente. Vem de fracassar várias vezes, para que você aprenda a fazer da maneira correta. Não fracassar sempre no mesmo erro, mas fracassar de maneira diferente, para que você aprenda. O que nós aprendemos desde pequenininho agora? Que a gente não pode errar. Se nós tiramos uma nota vermelha, o que nossos pais fazem com a gente hoje? Eles... Não, você não pode tirar nota vermelha, é um absurdo, eu pago o colégio para você, você não tem que tirar nota vermelha. Mas espera aí, ele tá aprendendo ainda, ele está tirando nota vermelha porque ele não sabe. Porque o aluno, ele está ali para aprender, ele não está ali porque ele já sabe a matéria, então ele vai errar. Só que nós somos cobrados a não errar. E nós entramos dentro das empresas, nós estamos sendo cobrados para não errar. E isso, emocionalmente, a gente não pode errar no relacionamento, não pode errar como pai, não pode errar como mãe, não pode errar em nada na vida. Profissionalmente, a gente não pode errar. E isso vai fazendo com que a gente sinta uma pressão muito forte. E essa pressão vai, emocionalmente, a gente vai não aguentando. E a gente fica ansioso, nós ficamos com medo, né? Aí vai, depressivos, vai entrando muitas coisas dentro da gente que a gente não sabe como lidar com isso. Então as empresas, grandes empresas, já começaram a enxergar que se não for trabalhado o lado emocional dos colaboradores, que muitos estão cheios de problemas, até mesmo familiar, as coisas não vão funcionar, elas não vão andar. Como eu falei antes, as pessoas fazem toda a diferença dentro de uma empresa. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão tão abaladas emocionalmente por tudo que está acontecendo no mundo, são as notícias que elas ouvem todos os dias, cheio de problemas no país, e isso vai fazendo com que ela se sinta muito emocionalmente abalada. Então, ela não trabalha direito. Então, é preciso trabalhar o emocional, é preciso realmente ela saber lidar com os problemas de cada dia para que ela fique mais tranquila, mais em paz, e essa paz traga discernimento para que ela consiga fazer a coisa certa. Por quê? Porque eu preciso raciocinar para fazer as coisas. E quando eu estou no emocional, eu estou usando muito mais meu sistema, né, límbico aqui atrás, o que vai acontecer? Eu não penso. O emocional faz com que eu não pense, faz com que eu haja sem pensar. E quando eu ajo sem pensar, muitas vezes eu faço besteira. Eu acho que isso liga com o que a gente estava falando antes, né? Porque se hoje a gente tem líderes no mercado que não conseguem desenvolver essas pessoas para, nesse quesito emocional, esse comportamento empresarial ele continua perpetuando de forma improdutiva. A gente não gera produtividade, porque os líderes eles não conseguem desenvolver essas pessoas no lado que até a Forbes, né, colocou como uma coisa importante para esse ano, que é a inteligência emocional. Então, aí é que entra a parte da liderança. Como eles não estudam pessoas, como não conhecem de pessoas, de comportamento humano, que é uma das coisas que nós mais trabalhamos aqui no Instituto Mores, que é trabalhar o comportamento humano, como elas não estudam, o que acontece? Eu preciso desenvolver alguém no comportamento humano que ela não tem dentro dela, porque ela não aprendeu a ter aquilo. Por exemplo, eu preciso que uma pessoa seja proativo, mas ela não aprendeu essa proatividade quando criança, porque a mãe ou o pai, né, desde pequeno, que também não tem culpa, porque eles também não sabem ensinar da maneira correta, não ensinou essa criança a ser proativa. E ela cresce um adulto sem proatividade. Quando ela cresce um adulto sem proatividade, ela não consegue fazer as coisas que deveria fazer dentro de uma empresa. E aí o líder dessa pessoa, que também não tem conhecimento de comportamento humano, porque não sabe desenvolver muitas vezes, não consegue fazer com que essa pessoa adquira isso. Ela tenha isso dentro dela. E aí ele fica só cobrando que ela seja proativa. Mas também essa pessoa não tem proatividade. Tudo eu preciso mandar, tudo eu preciso fazer. Mas por que ele precisa mandar e fazer? Porque ele não desenvolve essa capacidade nessa pessoa. E da onde vem, só para vocês entenderem como é que funciona a inteligência emocional, por exemplo, uma pessoa que não é proativa, por que ela não é proativa? Não é porque ela não quer ser proativa. Ninguém erra porque quer. Ninguém fala, hoje eu não quero ser proativo, eu quero esperar meu chefe ficar toda hora me mandando. Não, é inconsciente isso. Ela aprendeu dessa forma. E como que ela aprendeu dessa forma? Por exemplo, uma mãe ou um pai que faz tudo pelo filho, o que acontece com esse filho? Ele não tem
Proatividade, porque se ele precisa descascar uma laranja, a mamãe vai lá e descasca. Precisa descascar uma mexerica, a mamãe vai lá e descasca. O papai vai lá e descasca. Ele não aprendeu a fazer. Então, como ele não aprendeu a fazer, ele espera alguém fazer por ele. Isso é um dos motivos. Então, eu tenho que ensinar ele a ser proativo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que pode atrapalhar muito, é quando ele quis ser proativo. Por exemplo, uma criança quis pegar essa caneca aqui e caiu. Ele foi na proatividade dele. Aí a mãe foi lá, o pai brigou porque ele deixou cair. Aí ele ficou meio com medo. Aí agora ele vai tentar de novo, fazer algo diferente. Aí, tá vendo, filho? Eu tô falando para você não mexer isso, que isso vai cair. Então, todas as vezes que ele tentou fazer algo, alguém brigou com ele. Então, o cérebro dele lembrou o que agora? Então, todas as vezes que eu tento fazer por minha conta, alguém vai brigar. Então, eu prefiro que alguém mande eu fazer primeiro, fale, explique como eu faço, para depois eu fazer. Então, isso é trabalhar a inteligência emocional. É saber colocar essas coisas, né, essas qualidades dentro do colaborador. E o líder precisa saber fazer isso. Infelizmente, ele precisa desenvolver isso. Mas o líder também precisa desenvolver dentro dele para ele desenvolver outras pessoas. E, assim, falando de líderes ainda, a gente percebe muito no meio empresarial também que tem muitos empresários de sucesso, né, Ronaldo, que às vezes o cara não tem estudo, né, o cara não tem um estudo muito... Steve Jobs, né, quem sabe esse case, assim, o cara não tem estudo, mas o cara tem inteligência emocional, ele não para de tentar, né? Então, aí é que entra. Porque a inteligência emocional não tem nada a ver com o lado de estudo, não tem nada a ver com o cara aprender química, física, matemática, ser inteligente em alguma coisa, não tem nada a ver. Essa inteligência é cognitiva. A inteligência emocional é como eu lido com a situação. Então, esses líderes, grandes líderes ou grandes empresários, eles sabem lidar muito bem com os problemas. Então, diante de um problema, ele não desiste, ele persiste. Por exemplo, as pessoas de sucesso, elas também passaram pelo fracasso, só que elas não ligam de errar. Elas sabem que elas podem errar e podem continuar tentando, porque todos eles fracassaram um dia. E diante do fracasso, o que eles fizeram? Aprenderam com aquilo e continuaram. Essa é a diferença, porque eles têm dentro deles uma determinação muito grande, uma persistência muito forte, uma criatividade muito grande. Então eles são capazes de, diante de um problema, buscar a solução do problema e não ficar focado no problema. Isso é ser inteligente emocionalmente, porque todos nós passamos por problemas, todos nós, mas diante do problema, o que eu posso aprender com isso e aonde eu posso chegar com esse problema? Então, eles têm a capacidade de levar para o lado positivo, porque todo problema tem um lado positivo, entendeu? Todo problema tem um ganho em cima dele. Agora, eles sabem pegar o problema e resolver isso e transformar isso em ganho. Isso é que é ser inteligência emocionalmente. E não é estudando parte cognitiva, não é sendo inteligente que vai acontecer, porque vai saber fazer isso. São pessoas que realmente são capazes de, mesmo caindo, se levanta com muita facilidade. Eles têm muita resiliência, entendeu? Diante dos problemas. Então essa é a diferença. Por isso que eles conseguem, mesmo sem estudo. Porque o estudo para ele não tem tanta valia. Se eles precisam de alguém para fazer algum processo, alguma coisa, eles contratam alguém para fazer. Mas o mais importante é a capacidade de reação diante dos problemas. Eles têm isso muito fácil dentro deles. Sim, é mais fácil contratar alguém para fazer a parte técnica do que a parte emocional. Lançar o emocional para você. Não tem como, né? Não tem como, porque o emocional vem muito do que você aprendeu a agir. Então, assim, a determinação. Mas essas pessoas também trabalharam muito o emocional. São pessoas que não nasceram emocionalmente bem. Só que eles foram trabalhando isso dentro deles. Eles foram buscando conhecimento. São pessoas que leem muito, tem muita leitura, são pessoas que aprenderam com as pessoas de sucesso. Então, existem livros de pessoas de sucesso. Então, as pessoas, geralmente essas pessoas viram como as outras fazem e começaram a fazer também. Buscaram conhecimento. Porque hoje, sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Essas pessoas não chegaram lá à toa. Mas conhecimento o quê? Conhecimento comportamental. Não é conhecimento técnico que eles buscaram também, mas não é só o técnico, é conhecimento comportamental. Como eu lido com o meu emocional, com o meu comportamento, é isso que eles buscam. A diferença está aí. Entendeu? Interessante. Legal. E a gente tem um treinamento, né? Nós temos um treinamento de inteligência emocional que nós trabalhamos justamente para as pessoas mudarem
todo o emocional dele, ou seja, trabalhar esse lado de coragem, de perseverança, de criatividade, né, de determinação, de resiliência, para que ela realmente chegue muito mais longe. Porque, na verdade, gente, quando a gente trabalha isso, o nosso resultado vai muito rápido. Ele acontece muito rápido. Então, nós temos visto pessoas que, quando começaram a trabalhar o emocional, eu mesmo fui uma dessas pessoas que antes tinha muito problema emocional e a minha vida não conseguia avançar, que depois que eu consegui fazer isso, as coisas mudaram completamente. Sim, acho que isso é fundamental. Não tem como a gente avançar hoje sem essa inteligência emocional. E dia 23 e 24 de maio, né, rola o nosso workshop agora. 23 e 24 de maio vai ser o nosso segundo workshop do ano, né? O primeiro já aconteceu em janeiro, as pessoas que participaram, né, mandaram muitas mensagens agradecendo muito, porque a mudança de comportamento é muito grande. Eu tenho várias pessoas que já me deram até feedback falando que como mudaram a vida delas, e vai acontecer de novo, dia 23 e 24 de maio, né? O primeiro lote já está à venda, se as pessoas quiserem participar, já pode entrar, é só entrar lá na página do Instituto Mores, que você vai enxergar lá, e eu acho que vale a pena. É uma mudança de vida, uma transformação de vida. Para quem quer realmente transformar a vida, ser um profissional melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, quer dizer, uma esposa melhor, ter um rendimento financeiro melhor, é só entrar lá que ele vai ver o quanto que ele pode mudar a vida dele. Bom, gente, então vamos encerrar hoje o nosso segundo Café com o Consultor. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram. Dizer que vocês podem mandar perguntas através do nosso Instagram. Na semana que vem a gente volta e a gente responde essas perguntas. Provavelmente na semana que vem a gente vai começar às 7h30, então só para deixar avisado aí. E a gente se vê na semana que vem, gente. Um grande abraço. Um prazer ter estado com vocês. Um abraço para vocês.